Olá, muito bom dia, você que mais uma vez nos acompanha, graça e paz a todos. Estamos aqui iniciando mais um programa Café Teológico, você que sempre nos acompanha cada sábado às 9 horas, estamos aqui iniciando para mais um estudo. Hoje já vai pegando aí a sua Bíblia, nós queremos no dia de hoje então estudar o Salmo de número 66, Louvor e Gratidão a Deus. Salmo muito bonito, Salmo de louvor. E você que está aí comigo, você que talvez está triste, está desanimado, você tem motivos para louvar a Deus e eu vou lhe provar isso a partir da palavra de Deus hoje. Então permaneça aí comigo, o programa está apenas começando nesta manhã e você já sabe que você pode também nos ouvir através do aplicativo ou do site pensenisso.webradiosite.com. Estamos simultaneamente ao vivo aqui através da nossa Web Rádio Pense Nisso. Você sempre já conhece, nos acompanha a Rede Pense Nisso de Comunicação, que é revista, site e também website para você no nosso sistema aí de comunicação, até mesmo a nossa Web Rádio que já está há 5 anos e meio no ar aí, que a gente fica muito feliz sempre com a audiência dos nossos ouvintes, ok? Então já vai compartilhando aí, esse é o convite que eu lhe faço neste momento, eu vou fazer isso agora também aqui em minha rede social, compartilhando esta live, você que nos acompanha, também fazer com que mais pessoas possam se achegar conosco aí no estudo desta manhã aqui em nossa web rádio. Eu quero mais uma vez lembrar a você então que ao compartilhar você está atraindo outras pessoas para o estudo nesta manhã aqui conosco. Então, faça isso agora, eu acabei de compartilhar e você compartilha aí com os seus, ok? Vão deixando seus comentários, isso é muito importante também e com certeza vamos fazer com que o algoritmo do próprio Facebook lance essa palavra a mais pessoas que estão conosco e ao mesmo tempo venham até neste momento estudar a palavra de Deus conosco. Café Teológico, você já sabe, todos os sábados aqui tomando aquele café nesta manhã fria, ainda de inverno que estamos tendo aqui, e agora está nos 4, 5 graus aqui em Canguçu, e você que está em outra região neste Brasil, deixe aí os seus comentários, até mesmo a temperatura, como é que está a sua cidade aí, eu quero saber onde temos ouvintes nos ouvindo e assistindo neste momento. Café Teológico sempre com o nosso parceiro Frutinício Café, conheça e também você possa se apropriar desta maravilha aí que sempre estamos entregando para você, café KG lá do Espírito Santo, café artesanal, um café de qualidade, e você pode também fazer o seu pedido e abençoar os trabalhos que fazemos também através da venda dos cafés, que você já sabe, 10% é para a igreja perseguida, conheça quem são estes, lá no portasabertas.org.br. Esse café é puro, é arábica, é um café que você talvez nunca tenha tomado, caso você ainda não tenha adquirido e não conheça o café arábica, é um café que ele já tem um sabor mais até mesmo adocicado e o que temos aqui é o gourmet, ou seja, aquele que sempre é um café diferente. Se você ainda não tomou, faça seu pedido, está chegando aí um novo lote lá o lote que vem aí é da safra 2025, certo? Então, tá bem, tá chegando aí, Reginaldo Duarte Miller, abraço, bom dia Cláudio Stern, Wolf também conosco, bom dia também, Reginaldo Duarte Miller, as acácias já estão com flores, quer dizer que, o Reginaldo, primavera chegando aí, isso é muito importante. Vamos então lembrar mais uma vez que é muito importante que você, ao estar aí conosco, abra sua Bíblia também no Salmo 66, é o Salmo que nós vamos estudar no dia de hoje, e aqueles que sempre nos acompanham aí, o nosso público chegando aí, é importante que você também aproveite e abra sua Bíblia e acompanhe o estudo de hoje. Salmo 66 tem 20 versículos, e é um salmo de louvor e gratidão a Deus, e como eu disse antes, se você não tem motivos para agradecer a Deus, hoje é o momento que você é chamado a parar e ainda em meio às tribulações, provações que tenha passado, você possa também agradecer a Deus, certo? Esse é o convite que eu lhes faço logo no início desse salmo aqui. Eu quero, antes de nós iniciarmos o estudo, também lembrar da revista Pense Nisso, que está aí já há 8 anos circulando aí.
Você que já é assinante, você que conhece a revista, sabe a importância de continuar estudando a Palavra de Deus, e você tem a opção de assinar a versão digital ou a versão impressa. Junto também podemos fazer muito para a honra e glória do Senhor. Então, aproveite e já vem aí, assine lá no site pensenisso.webradiosite.com, ou até mesmo o site da revista, que é o pensenistteologica.com. Adquira, faça seu pedido e vamos então entregar para você a nossa revista, que está sempre encantando o povo de Deus já há mais de 8 anos, circulando a nível de Brasil aí. Muito bem, Salmo 66 nesta manhã, então, de sábado, que aqui estamos tendo mais uma vez a alegria de poder estudar. Veja que o Salmo 66, ele não é um salmo do rei Davi, é um salmo que era cantado pelo povo, e este salmo, especialmente, ele vai louvar a Deus por aquilo que Deus fez. E isso é importante que você também guarde no seu coração. Nós temos motivos para agradecer a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez. Talvez hoje você tenha passado por tribulações na vida. Talvez você esteja passando por coisas assim que você não deseja para ninguém. Mas lembre-se, como diz o próprio sábio Salomão, nos dias ruins, lembre-se dos dias bons, e nos dias bons, lembre-se dos dias maus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que nós também lembremos que a vida, sem dúvida, ela é cíclica. Mas o contexto aqui do Salmo é o seguinte: é importante você olhar para trás e ver o que Deus fez e faz na sua vida. E aí, por isso, você vai ter motivos para agradecer a Deus, certo? Vamos lá, então. Abra a sua Bíblia aí, Salmo 66. Abraço para ele de Cláudio Schwartz, está conosco, bom dia com a graça de Deus. Também a Juscelda Mota Fuentes, bom dia para você, Juscelda. Também conosco Ivani Hatke, chegando aí, bom dia, Salmo 66. Vamos lá então. Salmo 66 inicia assim, versículo 1, que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Convite para todos os povos. E talvez, aí está a grande chave para entendermos o texto. Todos os povos. Por que todos? Até aqueles que muitas vezes não creem em Deus e também aqueles que estão passando por dias difíceis em sua vida. Como diz, os dias sombrios. Nós somos chamados para louvar a Deus e aqui o texto é com gritos de alegria. Por que com gritos de alegria? É para que outras pessoas sintam-se animadas a louvar a Deus também. E observe que a alegria ela é contagiante. Quando uma pessoa está alegre, você vê que aquele ambiente ele se torna também um ambiente agradável e alegre. E isso é contagiante. Se alguém começa a rir, você não sabe do que a pessoa está rindo, obviamente que aquele ambiente você sente o clima da alegria, às vezes quer saber também o porquê daquela alegria e assim também sente-se convidado a rir também, ou seja, se alegrar também. E aí ele segue dizendo, cantam hinos de louvor a ele, ofereçam a ele louvores gloriosos. O versículo 3, digam isso a Deus, como são espantosas as coisas que fazem. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. As coisas que fazes são espantosas e ele está se referindo àquilo que Deus fez lá no passado. Se a gente olhar a história da humanidade, você vai perceber que Deus fez coisas pelo seu povo e de fato são coisas espantosas. Aqui mais à frente, lá no versículo 10, ele vai citar que Deus os colocou à prova quando levou eles para o cativeiro babilônico. Ele está lembrando também daquilo que Deus fez na travessia do Mar Vermelho. Ou seja, Deus foi capaz de abrir o mar para que o povo passasse em seco. Se nós olharmos também para o dilúvio, que Deus fez, ao ponto de fazer com que todas as criaturas que não tivessem entrado na arca fossem mortas. Ou seja, Deus ele salvou aqueles que creram nele. E creram que a salvação estava lá naquela arca que Noé havia construído. E acontece então que a gente observa o grande recado aqui. Deus fez coisas espantosas e por isso que
ele é digno de louvor e adoração. Ele segue dizendo, então, o mundo inteiro te adora e canta louvores a ti, todos cantam hinos em tua glória. Qual era o mundo que ele está falando ali? O mundo que o próprio povo ali até então conhecia, e referindo-se mais ao povo de Deus, o povo de Israel. Todos estavam adorando a Deus por aquilo que ele fez e por aquilo que ele é, e ao mesmo tempo pelas coisas espantosas que ele havia feito. Versículo 5. Venham e vejam o que o Senhor Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que ele tem feito em favor das pessoas. E nós vamos destacar isso mais adiante, mas aqui eu já trago a menção, que é o seguinte: coisas maravilhosas que Deus faz, especialmente, é aquilo que nós conhecemos na cruz, que é entregar o seu Filho para nos salvar. Talvez hoje, se você tem passado por dias difíceis que não há motivos para agradecer a Deus, talvez só para pedir, comece a olhar para trás e começa já agradecendo, não somente pelo livramento que Deus pode te dar, mas também por aquilo que ele fez lá na cruz. E isso é motivo de sobra para nós pararmos e agradecermos a Deus. Por isso que ele diz, venham e vejam o que Deus tem feito. Sua obra de criação, também sua obra de manutenção, que Deus é aquele que cria e que mantém a sua obra criadora viva, cuidando dela dia a dia, mesmo quando nós dormimos. Deus está cuidando lá do passarinho, Deus está cuidando das pessoas que estão enfermas, Deus está cuidando dos marginalizados, daqueles que estão nesse frio, às vezes lá na rua, passando por perrengues. Deus cuida deles. E aí ele diz assim, versículo 6, ele mudou o mar em terra seca. Menção aqui a travessia do Mar Vermelho. E os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Nós nos alegramos com o que ele fez. E aí ele diz no versículo 7, pelo seu poder ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações, que ninguém se revolte contra Deus. É o Deus que cuida, o Deus que mantém a sua criação em sua mais perfeita ordem e até mesmo na sua mais perfeita provisão. E isso, de novo, é um salmo que nos lembra e convida cada um de nós a voltar e louvar a Deus. O povo de Israel, eles tinham por hábito, e por isso que é importante a gente sempre lembrar a Deus quando está falando, muitas vezes no texto ele diz assim, lembre-se que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se eu fui o Deus dos teus antepassados, que cuidou, que manteve-os, que susteve-os, que também cuidou deles na provação, será que não é o mesmo Deus que há de nos cuidar? Ou seja, esse é o Deus da nossa adoração, que podemos também confiar e desde já agradecer a Ele. Isso é muito importante, que cada um também reconheça seus feitos grandiosos que Ele também sempre tem manifestado aí. Versículo 10, ele segue dizendo então assim, versículo 8 e 9 primeiramente, que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. E aí o versículo 9, ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. E o versículo 9 faz uma menção também a outro salmo que lembra assim que as misericórdias do Senhor são o motivo pelo qual nós ainda não somos consumidos. E o fato de nós estarmos vivos ainda, cada dia poder levantar e viver, é uma das razões pelas quais você pode agradecer a Deus. E talvez a gente pense assim, tá, mas eu não tenho motivos para agradecer, mas comece a observar os mínimos detalhes na tua vida que você vai perceber que ainda há motivos para agradecer. E eu já disse em outro momento aqui, para você que nos acompanha, que a gratidão é também uma das manifestações mais puras de fé, de reconhecimento daquilo que Deus é em nossa vida. E isso é fundamental que nós entendamos. Não é só pedir, a vida cristã ela não é só estar conectado a Deus para pedir aquilo que Ele fez,
aquilo que ele faz. Mas o fato é muito interessante que você também comece a observar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E esse é o princípio também de obtermos coisas grandiosas quando reconhecemos e somos satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo e tem dado em nossa vida. Por isso, o convite é: Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Então, só pelo fato de você estar vivo, mesmo que você está passando por dores e problemas emocionais, seja eles quais forem, o fato de você ainda estar vivo, coração pulsando lá no teu peito, já é um grande motivo de nós estarmos vivos, de nós louvarmos a Deus. Porque nós não merecíamos isso, pelos nossos pecados, pelas coisas que muitas vezes pensamos, fazemos ou deixamos de fazer, que são contrárias à vontade de Deus, merecíamos estarmos mortos, condenados. E por isso, de novo, o salmista vai lembrar que Ele tem nos mantido vivos e não nos tem deixado cair. O povo de Israel, ele sabia e reconhecia isso muito bem. Por quê? Eles passavam por inúmeras provas. Ele vai mencionar isso agora a partir do versículo 10. Mas em meio às provações, eles ainda saíram vivos. E por isso que parar para agradecer, e é o que eles estão fazendo aqui, isso é um convite também a nós, é um dos grandes motivos para continuarmos firmes, satisfeitos e lembrando daquilo que Deus é em nossa vida. Abraço quem está conosco, Maria André Soares, bom dia também a Eliane Tim Miller, bom dia a Leo Ruiz, assistindo, a Nileda Helve Gutner, bom dia, Deus abençoe para ti também. Estamos aqui no nosso Café Teológico, Salmo 66, você chegou agora, abra sua Bíblia, este é um hino de louvor a Deus, por aquilo que Deus é. Não por aquilo que você tem obtido e por aquilo que você ainda quer, mas por aquilo que Deus é e tem feito. Então o convite aqui não é olhar para frente, o convite aqui é olhar para trás e começar a observar o que Deus já fez na sua vida. Na vida dos seus antepassados, na vida dos seus pais, seus avós. E é importante a gente sempre voltar a louvar a Ele pela misericórdia, porque as suas misericórdias duram para sempre. É o que diz também o Salmo 136, a gente vai chegar lá ainda, mas o Salmo 136 lembra em cada versículo, porque as suas misericórdias duram para sempre. Por Deus ser misericordioso, já é motivo suficiente para sempre estarmos em gratidão. Versículo 10, ó Deus, tu nos puseste à prova, ele diz aqui, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provastes. Qual é a provação que eles passaram? Quando Deus permitiu que o seu povo fosse levado para o cativeiro babilônico. E o povo de Israel, por diversas vezes, foram escravos de outros povos. A história bíblica ela começa contando quando eles eram escravos dos egípcios, 430 anos. Depois veio a libertação e pela sua rebeldia, muitas vezes Deus levou eles a ser escravos de outros povos. Quando Jesus chegou, esteve entre nós, nasceu e cresceu, esteve seu ministério, eles eles eram escravos dos romanos. E assim, a história ela nos mostra que muitas vezes Deus nos levou à prova. E aqui de novo um detalhe que a gente precisa lembrar, que a aprovação ela vem sobre os filhos de Deus. Não pense assim, eu creio em Jesus e eu agora estou numa redoma de vidro. A fé cristã, ela não é estar imune de problemas, de situações das mais diversas que pode acontecer. As provações, ela vêm, e veja o que Tiago, lá na frente, ele vai dizer. Tiago diz assim, nos importa, em meio às muitas provações, entrar no reino de Deus. Significa que as provações, elas provam a nossa fé e nos faz ficar cada vez mais firmes com Jesus. E em meio a isso tudo, nós chegaremos a ir para os céus. Não que a provação é um meio ou um passo para alcançarmos os céus. Não. Elas fazem com que a nossa fé fique mais firme naquele que é o nosso Salvador, que já nos deu os céus.
É só você observar que muitas vezes as pessoas, quando tudo vai bem na vida, parece assim que a pessoa começa a sentir-se autossuficiente. Ela começa a sentir assim que ela não precisa de Deus. Ela acha que tudo vai bem, os seus negócios estão indo bem, sua família está bem, está com saúde, todo mundo está bem, tem seu trabalho. A vida segue no mais ordinário possível. E aí que acontece, Deus às vezes permite algumas pessoas ou lança as provações para que, em meio ao ordinário da vida, a provação ensine essas pessoas a continuar dependendo de Deus. E isso faz com que nós cresçamos. Então veja que Deus, ele não tenta ninguém, diz Tiago lá. A tentação vem do diabo, a provação vem de Deus. Deus nos tenta para tirar o melhor de nós. Deus nos prova para tirar o melhor de nós. O diabo nos tenta para tirar o pior de nós. E é isso que a gente precisa aprender, até mesmo com esse salmo aqui, dizendo: tu nos puseste à prova, então a provação não vem de outro a não ser de Deus. E as provações são das mais diversas. Às vezes são problemas emocionais, doenças, perdas, falecimento, enfim, as mais corriqueiras do dia a dia. E isso tudo é para o nosso crescimento, fortalecimento na fé e a total dependência de um Deus que é provedor em nossa vida. Versículo 11, tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas em nossas costas. O povo aqui não está lamentando, eles não estão aqui aborrecidos ou revoltosos com Deus, mas eles estão lembrando daquilo que eles passaram. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem, passamos pelo fogo e pela água. Mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Então, versículo 10 a 12, lembra das provações que eles passaram. O povo de Deus passa por provação. Isso você precisa guardar no seu coração. Às vezes as pessoas não querem. Hoje em dia nós vivemos tempos em que as pessoas fazem de tudo para não sofrer, não passar por aflições. As nossas crianças estão sendo ensinadas que não podem sofrer. E a gente está criando uma geração em que qualquer sofrimento ele é algo estranho. E as pessoas sofrem muito mais hoje do que antigamente. Isso não significa que antigamente não havia sofrimento. Mas na verdade é que antigamente as pessoas eram muito mais resilientes ao sofrimento. Eles passavam com muito mais pé no chão, pé firme. Então, porque a gente já falou sobre isso, foi tirado de nós a ideia e até mesmo a dor. A dor, ela faz parte da existência humana. Eu não estou dizendo que nós precisamos buscar a dor, e muito menos promover a dor. Não, isso seria masoquismo. Mas nós precisamos aprender que nenhum de nós está imune ao sofrimento. Podemos vir e sofrer a qualquer momento das mais diversas tribulações. Às vezes com um ente querido, às vezes com uma dor física, emocional, escassez, perdas. Então, nós precisamos saber que isso faz parte da vida, porque nós estamos inclinados a um mundo caído que vai ter seus cardos e abrolhos. Diz lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, Deus disse, olha, vai ter cardos e abrolhos, ou seja, vai ter espinhos, vai ter coisas onde vocês precisam lidar com isso. Mas tudo isso Deus, ele permite nos passar e ele fará com que nós saiamos muito mais fortalecidos na fé, na confiança, na dependência dele e na certeza de que em meio a tudo isso ele está conosco. Por isso que o povo aqui está louvando a Deus. Ele segue então dizendo, versículo 13, levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados e te darei o que prometi. Então, a partir do versículo 13, está dizendo, agora eu vou te agradecer. Por quê? Porque Deus me livrou da provação. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifício de touros e cabritos e a fumaça subirá até o céu.
Aqui o Salmo, nós não sabemos quem o escreveu, mas o Salmo diz assim, olha, eu vou levar muitas ovelhas, muitos bois, animais para serem queimados no altar. Era um sacrifício que o povo levava a Deus lá no Antigo Testamento como resposta daquilo que Deus havia feito. Ou seja, era um sacrifício de louvor, de gratidão, mas na verdade eram ofertas de gratidão. Então, uma pessoa que reconhece o que Deus fez, que entende, ela é muito mais grata e também é muito mais, não só fácil, mas até mesmo ela é muito mais vulnerável a reconhecer e também ser solícita em sua oferta de gratidão. O versículo 16 vai lembrar então, todos vocês que temem a Deus, todos, está chamando você e a mim, venham e escutem e eu contarei o que ele tem feito por mim. Ou seja, venham, escutem o que Deus fez. Então eu gritei, pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Veja que na aflição, o salmista aqui lembra, ele pediu e foi socorrido em suas dores. E aí nós temos também o versículo 18 em diante, mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. O contraponto aqui, não adianta a murmuração, não adianta a reclamação, mas sim a gratidão. Isso te adianta, porque você começar a agradecer, as coisas começam a mudar, porque Deus continuamente continua mantendo a sua criação e mantendo a todos nós. Versículo 18, aliás 19, porém Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. E o versículo 20 encerra dizendo, eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. E talvez poderemos concluir com esta reflexão aqui. Mesmo que você não entenda, Deus nunca está negando o amor dele para com você. E esse amor, ele é manifesto lá na cruz. Jesus morreu por nós. Alguém que, para que nós vivamos esta vida e a vida do porvir, morreu por nós. E se você talvez tenha perdido tudo, saúde, família, bens materiais, ainda assim você pode louvar a Deus, porque Deus não deixou de salvar você na pessoa de Jesus Cristo. Isso é fundamental que você entenda, aprenda e creia também. Então, aqui mais uma vez nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus. Eu citei vários. E eu quero aqui de uma forma conclusiva também lembrar de algumas coisas. Primeiro, o povo de Israel, eles aqui estão louvando a Deus por aquilo que Deus fez. Então, se você está passando por aflições, não foca só no problema. Olha para trás, veja o que Deus fez. Aquilo que Ele fez e continua fazendo é motivo pelo qual nós podemos agradecer. Então, veja a mudança na tua vida. Começa os dias agradecendo. Já vai começar. Então, há dicas que dizem, começa a anotar na sua vida 10 coisas pelas quais você é grato. Já muda muito a sua história de vida. Aí, o povo de Israel, eles voltam sempre ao passado. Então, eles vão lembrar aquilo que Deus fez lá, livrando eles de inimigos, livrando eles da escravidão egípcia, quando fez com que eles atravessassem a seco, o Mar Vermelho, a rios, enfim. E também, logo em seguida, no versículo 10, ele diz que Deus os levou a provar eles como a prata e o ouro é provado. E ele levou eles lá. E toda aprovação, ela sempre vem para o fortalecimento na fé. Então, se você com a sua família, ou você individualmente, está passando por aflições, lembre-se, Deus está, talvez, tirando umas lascas para que você também possa florescer e frutificar da melhor forma possível. Isso é muito nítido até nas plantas, quando você observa que muitas vezes as plantas elas precisam de uma poda, elas são podadas para que elas, na próxima safra, elas produzam mais, elas sejam mais fortalecidas.
Porque se deixarmos assim, ela vai morrer, não vai produzir os respectivos frutos. Eu lembro que eu tenho uns pés de pêssegos no sítio aqui, e isso faz todo sentido quando cada ano, por volta ali do mês de agosto, setembro, um pouco antes talvez, é feita a poda. É preciso podar os galhos velhos, tirar eles para que venham novos galhos, e com esses galhos também venha o quê? Novas flores e frutos. E assim produz muito mais do que se você não fizer isso. Assim também as uvas, né? A vinha, ela precisa dessa poda. E tantas outras plantações, né? O café eu sei também que precisa de algumas podas para que ele produza mais e melhor. O ser humano também, na Bíblia, nós somos chamados como a vinha de Deus. Jesus é o caule, nós estamos ligados a Jesus através do batismo, e isso faz com que nós, mais uma vez, lá em João, Jesus diz que Deus é o agricultor, muitas vezes vai lá e dá umas podadinhas, e o galho ruim é tirado. E isso é as provações da vida, que sempre elas aparecem em nós. Deus podando lá e fazendo algumas mudanças. Então, na provação, continue fiel. E isso significa que muitas delas virão na sua vida, na minha, e continue firme, que Deus sempre nos fortalecerá, e pode ter certeza que o melhor Ele está tirando aí. Como eu disse antes, Deus nos prova para tirar o melhor de nós. O diabo nos tenta para tirar o pior de nós. Então, tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Deus nos prova para tirar o melhor de nós. O diabo vai nos tentar para tirar o pior, mas Deus sempre quer o melhor. Então, continue fiel também, como o povo aqui, eles nos ensinam a agradecer. Então, que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, porque Deus sempre está trabalhando em nós para o nosso bem. E isso é fundamental que você entenda e também diga como salmista: eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Então, que seja esta também a sua manifestação de fé, louvor e gratidão também em meio às provações que tem passado. Se gostou, compartilhe com sua igreja, e especialmente com aquele que talvez esteja passando por uma provação difícil na vida, que talvez assim tenha desanimado até no congregar, no viver a fé, enfim. É importante que você também mande isso para alguém, seu grupo lá na família. Sempre tem alguém que precisa desta palavra. Então, não deixe de compartilhar lá na sua rede social, no seu feed, e também a outras pessoas que não estão aqui conosco no dia de hoje. Abraço para Lilian Duarte. Aliás, Lília Fernando Duarte, abraço. Também ele da Silva Duarte, bom dia para você. Bom dia para Fabiana Bus, lá de Santa Leopoldina, sempre conosco. Grande abraço para você também, que está conosco nesta manhã, nos ouvindo aqui nesta live e também na nossa web rádio 24 horas no ar. Eu encerro o programa por aqui, abençoando a todos vocês. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Estaremos de volta sábado que vem, e eu quero lembrar mais uma vez que a programação da nossa web rádio Pense Nisso fica 24 horas no ar. Aí logo mais eu oro por você, 11 horas o pastor Welton com o culto doméstico, meio-dia mensagem de esperança, à tarde o Gaúcho Gospel, e 18 horas o pastor, aliás, vem aí também o Ima Luster, né? Antes vem o pastor Hamilton Menezes com o tema de refletir, e depois o Ima Luster na língua pomerana, bem bacana para você ouvir também. Amanhã tem o pastor Fabiano Bruch Miller também trazendo aí o Ecos da Palavra às 10 horas no Hora Luterana. Não perca, amanhã mais um estudo para você. E continue sempre sintonizado, baixe o aplicativo, é gratuito para você, e ouça a nossa rádio 24 horas no ar. Grande abraço a todos, eu fico aqui com o meu café, quer tomar café de qualidade? Chama aí que a gente entrega para você, onde você estiver. Abração a todos, Deus abençoe, bom final de semana.